Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria e hoje a aula será sobre a Guerra dos Cristeiros. Muito bem, provavelmente você não ouviu falar sobre essa guerra, ou se ouviu, está vindo aqui procurar, meu Deus, o que foi isso? Mas a Guerra dos Cristeiros, ela foi uma guerra que aconteceu ali basicamente dos anos de 1926, 27 até 1929, aconteceu no México. Ou seja, uma guerra do século passado. É uma guerra que poucas pessoas falam, principalmente aqui no Brasil, mas é uma guerra em que foi um conflito geral acontecendo entre o governo mexicano contra os católicos mexicanos. Né? Você está falando desta guerra por que motivo? Simplesmente porque é uma guerra que está voltando à tona, é uma guerra que as pessoas têm estudado, têm procurado, têm me perguntado, e se tem poucas fontes sobre isto, ok? Muito do que nós sabemos sobre a Guerra dos Cristeiros são livros de biografias de pessoas que participaram dessas guerras, e tem um livrinho muito curto que chama Guerra dos Cristeiros, ok? Mas antes de mais nada, vamos lá. O México estava dominado por pessoas liberais, e, enfim, isso começou, só deixando claro que no início do século XX e final do século XIX, conservadorismo e catolicismo não eram sinônimas praticamente. Então, se o liberalismo começa a crescer, automaticamente, e o conservadorismo começa a cair, automaticamente o poder, a influência da Igreja Católica diminui bastante. Né? Então, foi escrita uma Constituição no México em 1917, inspirada em movimentos revolucionários, né? Primavera dos Povos e por aí vai. Todo o histórico do México. E isso daqui vai chegar a um ponto de que uma dessas leis colocava o clero, né, a Igreja Católica, sob supervisão do Estado. Ou seja, a Igreja ela não vai ter uma atenção total para o Papa. Okay? Mais obediência ao Estado do que realmente ao Papa. Então, esse é um dos pontos cruciais aí que eles têm colocado. Então, o protagonista de todo esse movimento é o presidente Calles, que é C-A-L-L-E-S. Presidente Calles. Esse presidente, ele era oficialmente, publicamente, ele era anticristão, ele se denominava anticristão. Alguns historiadores colocam ele como satanistas, outros não, falam que ele era ateu, mas enfim, de um certo modo, em formas gerais, ele era um homem anticristão. Então, ele ser um anticristão, obviamente que ele nunca ia ter uma facilidade para o clero. E ele era liberal. Ele era liberal e ele tinha um apoio imenso da maçonaria, até porque ele era maçom. Enfim, ele vai construir este conflito dentro do próprio México, colocando leis, tentando colocar leis com frequência que limitasse a influência dos padres e bispos e monges dentro do país. Isso fez com que o clero do México se dividisse em três grupos específicos, né? O primeiro grupo é da Liga Nacional Defensora da Liberdade Religiosa, aí tem a sigla ali, né? LNDLR, tá? Que eles eram favoráveis a ter uma guerra mesmo, você entrar em conflito para lutar pelos seus direitos. Você tinha os pacifistas, que eram as pessoas que concordavam com armas quando fosse favorável. Eles queriam ser mais amigos, meio camaleões, assim. Ou seja, o centrão, né? Eu quero evitar conflitos. Né? E a terceira linha, que seria os anti-alarmistas, dizendo que não devia se pegar em armas. E com o tempo passando ali, desde a Constituição de 1917, essa relação foi piorando. E aí o debate entre esses três grupos foi aumentando. Até um ponto que eles mandavam auxílio, pediam auxílio ao Papa. E o Papa normalmente se silenciava com esses termos, né? com esses temas. Isso aí é muito, muito importante a gente pensar,
Por que a retomada da Guerra dos Cristeiros, né? No século XXI, a gente está tendo guerras para tudo que é lugar, né? Guerra da Palestina, guerra da Ucrânia, que na realidade que eu estou gravando este vídeo, né? Você vai ter ali com a Índia, você vai ter um breve conflito que está para acontecer, que está tendo uns impasses lá para o lado de Taiwan, enfim, você tem um número muito grande de possíveis conflitos acontecendo. E muitas pessoas esperam um pronunciamento do Papa perante essas guerras. E normalmente, a princípio, o Papa se silencia. Isso não é uma omissão, isso aí é uma cautela. Porque a voz de um Papa vai dar autonomia para muita coisa. Enfim, vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. Quando nós pegamos a realidade deles, quando chegou um momento que, em 1926, que o presidente Carlos ele suspendeu os cultos religiosos, né, públicos, sem que tivesse uma autorização do Estado. Então, quando isso aconteceu, o clero da Liga Nacional falou assim, não pode. Isso aí já chegou num ponto inaceitável. Eles vão até Roma para conversar com o Papa. O Papa da época era Pio XI, São Pio XI, né? E ali o Papa ele deixou muito claro para aqueles bispos o seguinte: eu oficialmente não posso dizer que vocês devem pegar em armas, porque isso pode gerar muitos conflitos futuros. Enfim, o Papa foi muito cauteloso. Mas ele falou assim: mas vocês devem buscar aquilo que é justo e quais são os seus direitos, independente se vocês pegam em armas ou não. Então, quando fala que a Igreja Católica é favorável à paz, não significa que é sinônimo de anti-alarmista. Eles vão evitar ao máximo isso, mas isso não quer dizer. Se um ucraniano falar que católico não vai pegar em arma para poder lutar para defender sua nação, ele vai morrer, então ele está lutando pela própria vida, não está? Então fica uma dúvida muito grande ali falando de questões espirituais e questões religiosas, né, morais. Então o Papa ele deixou isso bastante claro. Eles voltam para o México e ali os padres que eram favoráveis ali mais centrão estavam tentando negociar com Calles como eles poderiam... Não, calma lá, cara, você exagerou aqui e tal. O Calles simplesmente ignorou qualquer coisa que eles estavam falando e continuou aplicando as suas ideias, o que ele realmente queria aplicar. E nesse momento, ele teve uma fala dele que fez muitos pacifistas ou fugirem do México ou lutarem junto com o povo da Liga Nacional. Que daí a fala dele ele foi muito direto a esses bispos, desculpa. Ou a lei ou a armas. Ou seja, ou vocês seguem a lei, ou de fato vocês vão ter que pegar em armas. Vai ter uma guerra aqui. Acredito que ele não esperava que os cristãos e os católicos iriam pegar em armas para guerrear. Enfim, gerou todo um rebuliço ao ponto de que os bispos começaram a convocar os católicos que estavam favoráveis à ideia de ter uma guerra armada. Então, primeiro você precisa saber se tem um povo que vai te apoiar. Então, os padres os padres que eram favoráveis à Liga Nacional, né, começam a juntar a galera das suas paróquias, das suas vilas, enfim, dos seus lugares, para ver quem ia aderir a isso. E muita gente aderiu a isso. Então, teve todo um apoio popular. Mas eles não tinham um general. E perante os documentos da Igreja Católica, um padre ele não pode ser um general militar, né? Assim, vamos dizer assim. Ele não pode adquirir a característica de um general de uma guerra. Enfim, eles vão atrás de um líder que não era católico, mas era um líder que era contrário às ideias de Calles, então, ou seja, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, enfim, que seria Henrique Gorosquieta. Ele assume esta ajuda aos cristeiros, como eles eram chamados, né, os cristãos. Enfim, quando eles aderiram ao conflito, quem mais aderiu? O povo mais simples e o povo ali
de um cotidiano comum, classe média, vamos dizer assim, comerciante, um artesão. Os ricos mesmo, os donos aí de grandes negócios, burgueses ou grandes donos de terra, eles tinham medo de aderir à causa dos cristeiros e acabar perdendo muita influência política ali no meio, né? Então eles perderam um pouco isso. Enfim, e dentro da Guerra dos Cristeiros, você vai ter participação de todo mundo, de criança, tem até São José Sánchez del Rio, que é um santo que é de 13 anos, morreu, né, torturado pelos generais de Cáliz, enfim. Você vai ter as mulheres, que elas tiveram um papel crucial nessa guerra, porque elas tinham o papel de serviço sanitário, elas tinham o papel de armamentos, de munição, carregar munição, elas tinham espionagem, elas sabiam das estratégias de guerra dos outros generais, elas iam se infiltrando nos lugares, alimentação, enfermagem, cara, tinha de tudo. As mulheres faziam todo o papel de suporte da Guerra dos Cristeiros, enquanto os homens iam lutar, né? Enfim, olhando por um contexto geral da época, as pessoas de fora do mundo viam que os cristeiros, eles eram como se fossem revoltosos, assim, de tipo assim, poxa, eles são retrógrados, eles são do lado do regresso, não do progresso. Então, por isso que Cáliz contou muito com a ajuda dos Estados Unidos da América, né? Então, em relação a como? Muitas armas que os cristãos iam adquirir pelo lado dos Estados Unidos dificultava a compra dessas armas. Os Estados Unidos enviou algumas armas específicas para Cáliz, para ajudar Cáliz. Enfim, você tinha essa amizade de Cáliz com o governo norte-americano naquela época. E eles também, as mídias locais colocavam os cristãos como rebeldes, né? Porque Cáliz tinha o controle das mídias locais, né, do México. Enfim, então os cristãos não estavam com muita influência, eles não tinham muito o que fazer, né? Os Estados Unidos ajudou eles ali, mas é claro que os Estados Unidos nunca vai ajudar numa guerra sem ganhar algo em troca. E na época, os Rockefellers queriam muitas questões petrolíferas que tinham ali numa região do México. Então o acordo era o seguinte, os Estados Unidos ajudaria o Cáliz nas guerras e eles cediam algumas terras, o México cederia algumas terras para os Estados Unidos, que isso aconteceu de fato. E isso favoreceu bastante a família Rockefeller, né? Enfim, de grande porte, a guerra em si começou ali, mais ou menos, em 1926. Então vamos lá. 4 etapas da guerra. A primeira etapa é a etapa que o povão foi para cima de muitos soldados de Cáliz, que foi onde a guerra começou, que inicialmente não foi chamada de guerra, mas revolta dos cristeiros. Ela foi de fato oficializada dia 1º de janeiro de 27 e, resumindo, eles sobreviveram por grande milagre, vários relatos de milagres, soldados do lado de Cáliz que viam a coragem deles e se convertiam, enfim, tem muitos relatos da época. Essa primeira etapa vai até o momento em que isso deixou de ser uma revolta. Quando deixou de ser uma revolta? Quando Henrique Gorostieta é chamado pelos bispos para governar esse povo todo, treinar esse povo todo para ir para uma guerra de fato. Que daí a segunda etapa é a etapa de Gorostieta, né? Que é ali mais ou menos do meio do ano de 27, de julho de 27, vai até julho de 28, um ano, basicamente. E aqui foi onde Cáliz percebeu que os cristãos não estavam ali para conversa, não, que eles estavam realmente organizados, preparados para uma guerra. Isso gerou um grande problema para Cáliz. Cáliz teve que, de fato, pedir mais ajuda para os Estados Unidos, né? Aí, depois, a terceira etapa foi ali de julho, de basicamente agosto de 28 até mais ou menos fevereiro de 29. Esse movimento aqui foi um movimento que eles foram com o México, né, o governo mexicano, ele foi com muito mais afinco para cima dos cristeiros. Isso daqui levou a massacres gigantescos, pessoas eram enforcadas em praça pública, deixadas expostas para que
todo mundo entendesse que não era para aderir aos cristeiros, para dar medo. E a quarta e última etapa vai ali de março de 29 até junho de 29, que é quando oficialmente a guerra meio que dá uma cessada. Que é quando os cristeiros, eles cedem algumas coisas, falam, não, beleza, vivem aí nas suas comunidades pequenas, mas em geral a lei não vai mudar. E muitos cristãos falam assim, não, beleza, se aqui no meu cantinho eu já vou sobreviver, eu vou ficar aqui, não vou mais me guerrear e nem nada. Resumindo, isso daqui levou a muitos acordos que prevaleciam, que prevaleciam mais a Cálice do que a própria Igreja Católica. O Papa da época apoiou clandestinamente, vamos dizer assim, por trás das cortinas que os cristãos estavam fazendo. Então isso teve, de fato, o Papa não proibiu, vamos dizer assim, mas também não proibiu. E somente no governo de Ávila Camacho, em 1940, que essas leis de Cálice foram cair no México e os cristãos voltaram a poder ser cristãos de verdade dentro do México. Então, as tropas dos cristeiros constantemente gritavam Viva Cristo Rei, por isso que existe o termo Viva Cristo Rei. Eles eram muito fortes, tiveram milagres assim de que levavam balas e não munições, né, atingiam eles não morriam. Era uma coisa absurda as coisas que aconteciam ali. O próprio Gorostieta se converte no meio da guerra por conta tamanha fé do povo que aderiu à guerra. E, enfim, começou-se um movimento muito forte do catolicismo dentro do México depois da Guerra dos Cristeiros. Isso daqui, o acordo final mesmo ali, entre a Igreja Católica, que o Papa interviu, é um documento chamado Modus Moriendi, tá? Modus Moriendi, que se escreve, né? Alguns lugares você vai escrever Vivendi em vez de Moriendi. Enfim, é o mesmo documento, tá? De certo modo, essa guerra fez Cálice recuar um pouco o seu movimento revolucionário. Alguns historiadores acreditam que Cálice queriam impor mais ou menos ali uma revolução russa dentro do México, por exemplo, né? Por conta de que a Constituição dele de 17 foi no mesmo ano que a Revolução Russa aconteceu, tinha muitos traços parecidos. De uma forma geral, a Constituição de 17 influencia bastante as constituições voltadas ao lado comunista ou um lado mais autoritário, né? Então, de uma forma geral, a Guerra dos Cristeiros, então, foi isso. Foi uma guerra que durou 3 para 4 anos, oficialmente. Então, de 1930 a 40, continuou tendo muitas mortes, muitos conflitos, mas não oficiais. Eles eram mais regionais, mais específicos de cada região. E tudo isso levou vários santos, vários beatos, né? O Papa João Paulo II, ele canonizou bastante, canonizou alguns santos da Guerra dos Cristeiros e beatificou outros. Então, realmente, foi uma guerra que gerou um impacto muito grande no México, né? Que deveria ser mais estudada, né? Por conta de toda a influência que ela gerou para a região na época. Então, basicamente, essa é a nossa aula sobre a Guerra dos Cristeiros. Ficou alguma dúvida? Gostou da aula? Comente aqui nos comentários deste vídeo. Curta, compartilhe com os amigos, com todas as pessoas que precisam conhecer sobre a Guerra dos Cristeiros. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal para receber as notificações dos novos vídeos que nós vamos receber. Até a próxima, meu povo!